Cíntia, qual vai ser o destino, será, de Eduardo Bolsonaro? É um destino que já está traçado, selado a partir desse veto de Mota? Bom, não é uma coisa tão simples assim, porque não se trata de algo binário, né? Não é só sim ou não. Existe aí uma série de circunstâncias que podem impactar nesse destino, mas hoje nós temos uma situação que, de toda forma, em termos de comparecimento às sessões, até o presente momento, ele já faltou o dobro do que a quantidade de presenças. E isso, por si só, já dá ensejo. Aqui não estou entrando no mérito das atitudes, falando só apenas nas questões ali regimentais, né? Então, em princípio, a se considerar dessa forma, não sendo realmente possível a sua indicação como líder, vai haver uma brecha jurídica, regimental ali para que o mandato dele seja cassado. Então, se não tivermos algo diferente nesse sentido, eu acredito que o destino venha realmente nessa direção. Agora, Thaís, também tem a possibilidade, inclusive, além de toda essa possibilidade de cassação, dele também sofrer ali um julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, também por conta de sanções e de atuar contra a soberania, né? Sim, achei interessante o ponto que a Cíntia trouxe. É verdade que é um ponto mais técnico, mas a questão principal, que é a conduta incompatível, está muito mais do que comprovada por toda a narrativa que foi criada. A gente fala no Brasil sobre uma crise na liberdade de expressão, né? No Brasil estamos vendo uma ditadura, temos problemas. Gente, o Eduardo Bolsonaro, ele falou publicamente que temos milícia, ele chamou o Supremo Tribunal Federal de milícia togada. E ele está livre. Então, vivemos, de fato, uma liberdade. Isso sim, porque isso aí ultrapassa a liberdade de expressão. Isso aí já está indo lá para o discurso do ódio. Então, esse homem que chama o Supremo Tribunal Federal de milícia togada e está livre, e agora alegando que está sendo perseguido, que está nos Estados Unidos. Então, assim, se tem uma coisa que está estampada, acho que até mais do que as faltas, é a incompatibilidade da conduta desse parlamentar, né? Um cargo não pode ser salvo-conduto para você disseminar esse tipo de violência contra o seu próprio país. Então, que a lei seja feita, que a Constituição Federal seja cumprida e que ele tenha o mandato cassado, porque é um absurdo termos um parlamentar que vem diante de uma sociedade e chama o Supremo Tribunal Federal de milícia togada. Não dá. Carla, quando a gente tem uma situação como essa, um parlamentar cassado ou não, pode ser julgado ou não, a gente está mexendo aí com instabilidades. E esse tipo de instabilidade jurídica, até mesmo de parlamentares, também afeta o Brasil macro, de forma econômica. Dá para a gente dizer isso? Olha, eu acho que nesse caso específico, né, sob a ótica política, né, é um pouco o que eu tenho observado já há muito tempo, né, o enfraquecimento leva ao descarte. Então, o enfraquecimento do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, do pai também, isso daí tende a levar ao descarte. Então, justamente agora, após essa reunião da ONU, após esse movimento do Trump, essa negociação, isso tudo dá um enfraquecimento todo a respeito desse discurso. E a política não tolera os fracos. Então, esse enfraquecimento provavelmente leva ao descarte, como a gente tem vários exemplos aí, até com a Carla Zambelli e tudo. Esse descarte que você tem porque você vai buscando outras alternativas. Então, esses são ajustes, esses ajustes acontecem no parlamento ou acontecem sob qualquer ótica. Nesse momento, a gente não tem ainda nenhum impacto econômico, porque isso daí não é nada que afeta. Ele pode ter uma oscilação, digamos assim, na movimentação política, mas economicamente o que a gente vê e espera, como disse a própria Cíntia Thaís, é que essa conversa melhore os resultados das negociações das tarifas entre Brasil e Estados Unidos. Bom, a gente falava ali no começo do Sóstenes Cavalcante, o líder, né, do PL, que pediu, então, para recorrer desse veto. A gente tem esse trecho, inclusive. Vamos ouvir. Nós não vamos aceitar essa decisão do presidente Hugo Mota de forma unilateral. Estamos fazendo um recurso, porque foi dialogado e conversado com o presidente Hugo Mota. E não vamos aceitar pressões externa corporis para impedir o exercício do deputado Eduardo Bolsonaro, eleito, que está aqui para representar os seus eleitores até o fim do seu mandato. Nós, do PL e da oposição, não deixaremos um dos nossos soldados para trás, muito menos
o deputado Eduardo Bolsonaro. Bom, e aí a gente já tem algumas informações de que o relator deve ser, por exemplo, um deputado do União Brasil, bastante alinhado ao bolsonarismo, a pautas alinhadas também ao ex-presidente, aos filhos, claro, como a anistia. Será que um relator, pendendo para o lado do próprio Eduardo Bolsonaro, Maria, pode mudar um pouco essa situação que as meninas pontuaram de possível cassação? Pode aliviar, sim. Pode ser que eles consigam fazer um acordo, muito provavelmente é o que vai acontecer na Câmara. Eles vão conseguir tentar passar um acordo para uma suspensão do mandato, que ocorre geralmente quando você não quer ficar com o mal-estar de um lado ou do outro, porque a gente está aqui falando de um poder muito forte na direita, que é o bolsonarismo, e com uma presença forte na Câmara Municipal em termos de representação partidária. O PL é o maior partido, acredito que na Câmara Federal, e seguido de outros aliados, como você bem mencionou, partidos mais de centro que representam essa fisiologia, esse fisiologismo brasileiro, que se associa aí tanto com a direita como com a esquerda, dependendo da pauta, partidos grandes e fortes como União Brasil e dentre outros. Temos uma Câmara mais tendendo à direita, o que significa que, provavelmente, no final das contas, vão articular um acordo e tentar aí amenizar a situação para o Eduardo Bolsonaro. Agora, Cíntia, Eduardo Bolsonaro tem se colocado, inclusive, como possível candidato à eleição ao Palácio do Planalto em 2026, né? E ele tem falado bastante contra, inclusive, o possível principal substituto aí de Bolsonaro, que seria Tarcísio de Freitas. Como que você vê esse jogo político já dele? A própria direita, o próprio clã aí bolsonarista não tem visto com muitos bons olhos, né, essa tentativa de se colocar. É porque, na verdade, a gente tem uma situação que está definida em princípio, né, juridicamente, que é a questão mesmo da condenação, embora a gente não tenha um trânsito em julgado, mas da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. E, enquanto isso, é um grande problema que a direita encontra nesse momento, que é uma tranquilidade nas próprias bases para lançar um candidato. Enquanto essa questão fica sendo disseminada, polarizada, a gente vai tendo enfraquecimento de um candidato da direita. E o Eduardo Bolsonaro ter na verdade, não ajuda muito, né? O que ele faz ali, embora sob o pretexto de buscar um resultado de um julgamento justo para o pai, e estou dizendo do discurso que ele traz, né? Que ele enverga. Isso não ajuda muito no papel daquela direita que não quer a reeleição do atual presidente, mas também não quer ou não pode contar com uma nova chance aí para o presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, nesse sentido, não vejo que ele tenha grandes possibilidades, não vejo porque ele com essa conduta, ele foi ali angariando uma quantidade de pessoas que discorda dessa postura, uma postura que enfraquece as bases da própria direita, que enquanto isso não tem um candidato, digamos, oficial. Para todas as bocas miúdas e graúdas, a gente tem o governador Tarcísio de Freitas como candidato. Mas mesmo ele, nas suas manifestações, diante ainda de um posicionamento de Bolsonaro, ele dá sempre um passo atrás. Então, nesse sentido, respondendo o que você me perguntou, não acredito que Eduardo Bolsonaro consiga alcançar esses objetivos, principalmente no meio de tudo isso, né? Com uma possível cassação ou uma possível suspensão, como bem mencionou a Maria. Carla, é possível dizer que o cenário está mais favorável para o atual presidente do que para a direita nesse momento, sob essa ótica de tudo que aconteceu, que a gente falou desde o início do programa com Estados Unidos e Brasil? Eu acho que sim. Tem um dado interessante que até a Cíntia mencionou a respeito da questão dos alimentos, alguma coisa assim. A inflação dos alimentos, ela diverge da inflação do fechado, por exemplo, do IPCA. Então, eu vou pegar 3 dados interessantes. Em 2022, que foi um ano eleitoral, a inflação ficou em torno de 5,7%, só que a inflação de alimentos foi 14%. Então, isso foi algo devastador
para, inclusive, o governo Bolsonaro e algo que contribuiu muito com a perda da própria eleição. No ano seguinte, em 2023, essa inflação ficou menos meio. Então, é muito interessante observar isso. Nós tivemos um ajuste de várias questões de alimentos. E isso daí deu esse primeiro ano, inclusive para o governo Lula, uma vantagem nessa ótica, porque você literalmente no supermercado acaba fazendo uma compra melhor e tudo. No ano passado, nós tivemos uma inversão disso, ou seja, essa inflação passou para 8% e o IPCA ficou 4%. Então, essa inflação dos alimentos, o Banco Central publica isso, inclusive, nos seus relatórios de inflação, e é interessante, quem quiser acompanhar, inclusive política, é interessante acompanhar esse ponto. Isso foi um dos grandes pontos, inclusive, no final do governo Biden. E essa construção, ela é muito interessante, porque a inflação dos alimentos, ela ficou uma decisão política. Então, isso afeta a popularidade, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos com a subida dos preços dos itens no supermercado. Então, popularidade, você também mede com o carrinho do supermercado. Então, tanto nos Estados Unidos, a gente tem uma pergunta: quanto que o eleitor MAGA, digamos assim, vai continuar apoiando o Trump com o carrinho do supermercado com o café, a carne e o suco de laranja mais caro, e quanto que no Brasil isso vai reverter de popularidade, tanto nessa questão dos alimentos como a questão do resgate da soberania. E um exemplo muito interessante foi justamente agora as manifestações com relação à PEC da blindagem.